E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos apresentar uma dedução das coordenadas do vértice da parábola. E a gente vai apresentar uma dedução mais geral possível, que eu vou fazer para o caso da parábola que não tem raiz real. Então automaticamente vai servir para os casos que ela tem raiz real. Então a gente quer o vértice deduzir as coordenadas desse ponto aqui, no caso mais baixo da parábola, se ela tiver concavidade para cima, ou mais alta se tiver concavidade para baixo. Então esse ponto é o vértice. Aí ele tem duas coordenadas, o x do vértice, que está associado a uma coordenada y, que a gente chama de y do vértice. Beleza. Para a gente encontrar esses pontos, a gente vai usar dois outros pontos aqui pertencentes à nossa parábola. O primeiro eu vou chamar aqui de x1 e o segundo eu vou chamar de x2. O que esses pontos têm em comum? Eles possuem a mesma coordenada y. Ou seja, são abscissas diferentes, né? Ponto x diferente, mas está associado ao mesmo y. O que eu percebo? Eu percebo que a distância de x1 até o x do vértice é uma distância. E do x do vértice até x2 eu também tenho a mesma distância. Por quê? Porque o vértice, galera, ele divide a parábola em duas partes simétricas. Então, é como se eu tivesse um espelho e esse pedaço aqui se refletisse no outro lado. Então, essas distâncias são idênticas. Então, partindo disso, a gente pode usar a seguinte igualdade. A gente sabe que a distância x do vértice menos x1 tem que ser igual à distância x2 menos x do vértice. Então, vamos ter aqui, ó, x do vértice menos o x1. Isso tem que ser igual ao x2 menos o x do vértice. Tranquilo? É o que eu vou fazer. Eu vou deixar tudo que é x do vértice do lado esquerdo e o x1 vou passar para o lado direito. Então, eu vou passar menos x do vértice para lá, vai ficar mais x do vértice. Consequentemente, vamos ter duas vezes o x do vértice. E o x1 eu passo para lá somando, que ele estava negativo, né? Então, fica x1 mais x2. Esse 2 está aqui multiplicando, então o x do vértice, na verdade, vai ter que ser x1 mais x2 dividido por 2. Maravilha! Agora a gente precisa encontrar esse x1 e esse x2. Aí a gente sabe o seguinte, que o meu y que está aqui, ó, é o f de x1 ou f de x2, não é? Vamos na nossa função do segundo grau. F de x é igual a x² mais bx mais c. Beleza. Então, se eu coloco x1 aqui no lugar do x, eu vou obter quem? Y. E se eu coloco x2 aqui no lugar do x, eu vou obter também quem? Y, já que são pontos que possuem a mesma ordenada. Consequentemente, eu concluo que f de x1 tem que ser igual ao f de x2. Tranquilo? Porque tanto eu substituindo x1, eu vou obter y, como se eu substituir x2, eu também obterei y. Então, as duas funções, né, as imagens desses pontos são as mesmas. Então, eu escrevo a vezes x1 ao quadrado mais b vezes x1 mais c. Ou seja, o f de x1 é simplesmente eu pegar a função e substituir x1 no lugar do x. Fiz aqui de um lado. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa com o x2. Então, no lugar do x², eu vou colocar x2². Então, fica a vezes x2 ao quadrado mais b vezes x2 mais c. Beleza. A gente tem essa igualdade. Eu percebo que o c está de um lado positivo, do outro lado positivo também. Como ele se repete, eu posso simplesmente eliminar esse c. E agora eu vou juntar tudo que tem x² de um lado e o bx2 também de um lado. Ou seja, eu vou passar todo mundo para lá.
Então, eu vou escrever aqui ax1², esse cara aqui está positivo, vai para lá, negativo, menos ax2², certo? Aí eu vou pegar esse bx1 e repetir, mais bx1, e pego esse bx2 que está positivo e vem para cá, negativo. Tudo isso igual a zero. Aí eu posso colocar os termos em evidência, os que estão em comum. Eu posso colocar o a em evidência, aí vai me sobrar aqui x1 menos x2 lá dentro do parênteses. x1², na verdade, né? x1² menos x2². E o b também está em comum, então eu posso colocar o b também em evidência. Então fica lá dentro x1 menos x2. Tudo isso igual a zero. Agora vamos lembrar lá da fatoração. Toda vez que eu tenho uma diferença de quadrados, eu posso escrever o produto da soma pela diferença. Então esse x1 menos x2², eu posso escrever simplesmente x1 mais x2 vezes x1 menos x2. E repete todo o resto. Beleza, agora a gente percebe que x1 menos x2, que seria essa diferença aqui, ela é diferente de zero. Ela não é zero, não é verdade? Então, se é diferente de zero, significa que eu posso dividir tudo que está aqui por x1 menos x2 e sumir com esse cara. Aí eu divido do lado esquerdo e divido do lado direito. Aí zero por um número que é diferente de zero vai dar zero. Então, eu vou dividir tudo por x1 menos x2 dos dois lados. Então, fica assim. Aí eu percebo que tem x1 menos x2 em cima, x1 menos x2 embaixo. Eu posso cortar. Aqui no b eu também posso cortar. E zero por um número qualquer vai dar zero. Então eu só vou obter como resultado quem? A vezes x1 mais x2 mais b igual a zero. Aí eu pego esse cara, passo negativo, e o a depois eu passo dividindo. E obtenho esse resultado, né? Peguei o b, passou menos b, e depois o a que estava multiplicando, passei dividindo. Sobrou x1 mais x2 igual a menos b sobre a. Descobri quanto é x1 mais x2, é menos b sobre a, sendo que o b e o a são aqui da nossa função. Então, eu vou pegar esse menos b sobre a e vou substituir aqui, ó, no x1 mais x2 e obter, finalmente, o meu x do vértice. Então, a gente pega aqui o x do vértice, é o x1 mais x2, que é menos b sobre a, dividido por 2. Aí a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E o inverso desse cara aqui, né, é 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. Então, nós vamos ter 1 sobre 2 vezes menos b sobre a, que dá menos b sobre 2a. Então, com isso, a gente chega na coordenada do x do vértice. Beleza? O x do vértice é menos b sobre 2a. Nosso próximo passo agora é encontrar a coordenada. Já temos o x do vértice, vamos encontrar agora o y do vértice. Para encontrar o y do vértice, eu tenho que lembrar que o x do vértice pertence à parábola. Então, se eu substituir o valor do x do vértice aqui no lugar do x, o f de x que eu vou obter vai ser o próprio y do vértice. Tranquilo? Então, f do x do vértice vai ser px do vértice mais c. Mas quem é o f de x do vértice? O f de x do vértice é o próprio y do vértice. Então, vou escrever aqui no lugar y do vértice. E vai ser igual a vezes o x do vértice ao quadrado. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, vou escrever menos b sobre 2a ao quadrado. Menos b sobre 2a ao quadrado mais b vezes o x do vértice, que é menos b sobre 2a mais c. Logo, a gente vai agora resolver essa expressão e o que a gente obter como resultado vai ser o y do vértice. Então, y do vértice vai ser igual. Elevei esse cara aqui ao quadrado. Menos b ao quadrado dá b ao quadrado. Então, repito a e escrevo aqui b ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. E a ao quadrado dá a ao quadrado. Eleva cada um dos termos
ao quadrado. Mais b vezes menos b, na verdade, vai dar menos b ao quadrado. Sobre 2a. Mais o c. Beleza. Agora a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum desses três caras aqui, que estaria dividido por 1, né? Aí, como todos são múltiplos, o mínimo múltiplo comum é o maior múltiplo de todos, que é o 4a². Então, o 4a² vai ser o meu MMC. Então, o y do vértice vai ser 4a² aqui embaixo para todo mundo. 4a² dividido por 4a² dá 1. E repete, então, esses caras aqui, vai sobrar apenas ab². Menos 4a² por 2a, 4 por 2 dá 2, a² por a dá a. Então, vai sobrar 2a. Então, vou multiplicar por aqui, fica então 2ab². E, por fim, mais c. 4a² por 1 dá 4a², vezes c fica 4a²c. Beleza. Agora eu percebo que o a aparece em todo mundo. Então eu posso cortar aqui esse a. Esse quadrado que está aqui, corta e vai cortar um a de uma vez só. Um a uma vez apenas. Corta esse a e essa potência. Então o nosso y do vértice fica b² menos... Opa! Antes disso, eu já tenho aqui, ó, b² menos b². Eu já posso escrever, então, galera. Né? Observe que eu cortei os a's, todos os a's, né? Então, aqui ficou b² e aqui menos b². b² menos b² dá menos b². Então, já ponho aqui direto. Mais 4 vezes o a, que sobrou apenas um a, vezes o c. Tudo dividido por apenas 4a, já que eu já tinha cortado o a lá atrás. Agora observe que menos b² mais 4ac, a gente tinha a fórmula do delta, e o delta era o seguinte, delta é b² menos 4ac. E aqui está o contrário, está menos b² mais 4ac. Então, se a gente multiplica esse delta aqui por menos 1 dos dois lados, eu caio nesse cara aqui, ó. Visualiza, multipliquei por menos 1 dos dois lados, ficou menos delta, menos b² e aqui mais 4ac. Então, esse cara que está aqui em cima, na verdade, é menos delta. E assim a gente completa, então, a nossa dedução. Esse y do vértice vai ser esse termo aqui de cima, é menos delta, dividido por 4 vezes a. Temos aí, então, as duas coordenadas do nosso vértice. Os x do vértice e o y do vértice, e isso para qualquer situação, seja você tendo raiz real ou não. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aí a nossa dedução.